Fala, amantes das lutas, voltando aqui com mais um vídeo no nosso canal. E hoje, antes de começar o conteúdo principal, eu vou responder algumas perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Quem ainda não me segue lá no Instagram, passe a seguir e interagir com os conteúdos de lá também, que muita coisa que eu posto lá eu não posto aqui. É só começar a seguir lá, @dombereta, e às vezes eu abro caixa de perguntas para vocês mandarem perguntas e depois eu responder tanto aqui como lá. A primeira pergunta foi do Brian, um seguidor lá do meu Instagram, que perguntou sobre como fazer sombra, se é melhor com peso, com elástico, para melhorar a potência e a velocidade dos golpes. Muito já se falou sobre isso, você vê diversos assuntos na internet onde falam sobre fazer sombra com peso não é muito bom, é melhor fazer com elástico e vice-versa. Antigamente, nossos antigos atletas faziam muita sombra com peso e hoje tem se mudado um pouco da prática, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui a gente tem um peso comum, aqui eu tenho um peso adaptado, que eu já vou falar sobre ele, e tem o elástico. E eu vou falar um pouco sobre as diferenças aqui que a gente vai ter. Vou começar com o peso. O peso, ele é tradicional, você sempre viu muitos atletas fazendo movimentação com peso. O que passou a ser visto sobre essa movimentação com peso é que o peso ele tende a jogar o seu braço para baixo. Então você está sempre tensionando o seu braço para cima para que ele não caia. Mas ele sempre vai tender a cair porque a ideia é sempre o peso ir para o chão, né? A gravidade falando mais alto. E a gente está sempre fazendo tensão para ele não cair. Então começou a falar que isso daqui não é muito legal porque você está sempre fazendo uma força contrária para cima. Eu acho que é válido, não sendo um peso muito grande, um peso de no máximo 1 quilo, no máximo estourando ali 1,5 kg, que é esse daqui, no caso desse aqui é 1 quilo, então um pezinho leve para você fazer uma boa movimentação, manter sempre a guarda alta. Isso também vai depender muito do que você está querendo fazer no momento. Eu tinha um treinador que mandava a gente fazer treino com peso e a gente tinha que ficar ali golpeando e depois manter a guarda alta. Para manter a guarda sempre lá em cima, você vai sempre trabalhar muito o ombro, enfim. Eu acho que é válido. A gente tem aqui o elástico. E o elástico, ele tem um grande benefício porque ele causa uma tensão onde você tem que sempre fazer muita tensão para jogar o golpe para frente e ele está sempre te puxando para trás, ao contrário daquele lá que está puxando para baixo, esse daqui está sempre puxando para trás. E você tem que fazer aquela tensão para ir para frente, senão você não vai. Você tem aqui o elástico fazendo força contra. Esse trabalho aqui, ele vai ajudar muito no seu trabalho de velocidade, para aumentar a sua velocidade do seu golpe. Então, com o aumento de velocidade, você vai ter ali mais potência inserida, lógico. Também o trabalho de potência insere outras coisas, a própria musculação, mas esse não é o caso agora. Então o elástico, ele é muito adequado para você fazer sombra. E esse aqui é um trabalho de elástico simples, isso aqui é um elástico que você compra em qualquer lugar aí de esporte e é um elástico que dá para você fazer esse treino muito simples. Eu enrolo aqui ele em volta dos dedos, elástico nas costas, e aqui você consegue fazer esse treino de sombra com elástico, que eu recomendo muito mais que o peso, mas eu não invalido o peso, eu acho que dá para trabalhar com os dois. Tanto que eu pedi para um colega meu fazer esse pezinho aqui mais adaptado. Por quê? Com esse peso aqui eu sentia, quando eu estava fazendo o movimento, ele me tensionava nas laterais. Então quando eu ia jogar o golpe, o peso faz esse movimento e eu sentia que me atrapalhava, não gostava da pegada. E aí eu pedi para ele fazer isso daqui porque ele fica o peso todo dentro da minha mão. E é um peso muito levezinho, aqui tem 800 gramas, quase 1 quilo no peso, e é o suficiente para mim. Eu acho que não precisa de mais e eu consigo aqui, os 2 pezinhos que eu pedi para ele fazer, tá vendo? São 2 pezinhos muito simples, e eu consigo aqui trabalhar. E também uma outra coisa que me incomodava era o pezinho tá batendo na cabeça. Esse daqui não, esse aqui tá dentro das minhas mãos e eu tô sempre com os punhos cerrados, eu consigo encaixar os meus punhos aqui sempre no meu rosto, sempre firmando no meu rosto. Então eu vou e volto a mão no lugar aqui que eu quero, sem o peso me bater, sem me agredir aqui com o peso. Então eu consigo fazer o movimento, tá vendo?
E aí eu consigo trabalhar com ele, e é um peso simples, levezinho, que dá pra gente trabalhar, muita resistência aqui, você tá fazendo muito, você vai fazer ali 5, 6 rounds de sombra, com um pezinho leve, e isso daqui, depois de 6 rounds aqui, já vai fazer uma certa diferença. Então eu adaptei aqui, fiz uma adaptação de pesos, onde eles envolvem toda a minha mão. Outra pergunta aí foi do Punisher, ele perguntou sobre o que eu acho do pêndulo no kickboxing. É uma esquiva essencial e fundamental para o kickboxing, está inserida dentro da modalidade, os professores, treinadores passam. Lógico que não é igual o pêndulo que é praticado dentro do boxe, então, porque a gente tem joelhos, tem chutes, e a gente não pode se dar o luxo de fazer uma movimentação onde a gente baixa muito para pendular, porque a gente vai ter ali uma joelhada que pode entrar, um chute que pode entrar, e a gente não pode se dar o luxo de fazer isso. Então a esquiva no kickboxing ela é muito mais tímida, entre aspas, né? Ela é muito mais feita de forma muito mais suave. Eu não posso fazer um movimento muito expressivo, porque eu posso acabar caindo ali no golpe do meu adversário. Então, é uma esquiva muito mais tímida, mas não só o pêndulo. Todas as esquivas são mais tímidas que as esquivas feitas no boxe, porque a gente tem aqui um a mais, que são as joelhadas e os chutes. E falando sobre esquiva, é um assunto que eu quero abordar aqui nos próximos vídeos. Se vocês quiserem aí que eu lance em breve, falem aí, comentem que eu vou lançar vídeo sobre esquiva aqui. E a última pergunta aqui que eu vou responder para poder ir para o assunto principal foi do Thiago, perguntando sobre o sabaque. Eu posso falar um pouco mais sobre ele num vídeo próprio sobre esse assunto. Quem trouxe para a gente essa movimentação foi o Ademir da Costa, foi um grande atleta na sua época. Eu fiquei sabendo, não diretamente por ele, mas meu pai disse que ele desenvolveu essa técnica em um combate, quando ele lutou com um atleta muito, muito grande, muito forte, e ele tinha que fazer movimentações para as laterais. E o sabaque nada mais é que uma movimentação para a lateral, tanto para cá, para um lado, como para o outro. E eu implementei ela nas minhas lutas de karatê. Meu pai fazia eu fazer muito essa técnica, que era, tô aqui na curta distância e eu estava golpeando o meu adversário, e ao invés de estar de frente para bater nele, eu batia forte na linha de cintura dele e depois eu fazia a saída para o lado, que era colocar esse pé aqui e depois trocar minha base. Fazia essa movimentação e depois chutava a cabeça do meu adversário. O sabaque nada mais é que a movimentação para as laterais. E eu depois que comecei a treinar com o meu treinador aqui no ginásio Figueirense, ele sempre bateu muito na tecla que ele não gosta muito dessa movimentação sempre para frente. Ele acha que tem que ser feita uma movimentação também para lateral para vencer o combate e não ficar só nesse daqui do embate sempre. E ele me fez implementar dentro do kickboxing, coisa que eu não fazia antes. E aí ele trouxe para mim, lógico, de uma forma um pouco diferente, mas com aquela lembrança do que é o sabaque, mas lógico, com a forma dele fazer, que eu comecei a implementar em lutas também, de saídas para lateral. Eu acho muito interessante como os estilos de arte marcial e de combate se conversam mesmo nunca tendo se visto ou se falado. Bom, agora vamos para o nosso assunto principal e hoje eu vou falar com vocês sobre o overhand. Esse é um golpe fulminante se bem aplicado, só que lógico ele também tem o seu revés e vocês têm que tomar muito cuidado na hora de aplicar esse golpe. Antigamente se conhecia isso daqui também como mata-cobra, que era aquele golpe que vinha de cima para baixo. A galera das antigas vai saber do que eu estou falando, né? O mata-cobra se falava muito dele, que era o golpe que vinha de cima para baixo, aquela coisa meio sem técnica nenhuma, só de vir aquele briga de rua. Mas o overhand não tem nada disso. Na verdade, um overhand com técnica bem aplicado não é a mesma coisa que um mata-cobra. E é por isso que eu estou falando que você tem que aplicar ele com muita técnica e cuidado para não levar um revés do adversário. Então vamos para a prática do overhand. A primeira coisa que a gente precisa entender é em que distância a gente vai jogar esse golpe. Eu posso jogar ele aqui da média para longa distância, então eu estou aqui ó, na longa distância, tá vendo? Meu jab nem chega se eu não der o passo. Então eu estou aqui da média para longa,
eu dou esse meu passo, avanço ele aqui e eu posso aplicar esse meu golpe. Mas antes da gente ir para o golpe de fato, eu vou falar sobre coisas essenciais para se fazer antes de aplicar o golpe. A primeira coisa que você vai precisar fazer aí para aplicar esse golpe é fechar todas as brechas, como você tem que fazer em todos os outros golpes, mas esse ainda mais do que tudo, porque ele é um golpe que você pode levar uma mão de encontro ali, e é perigosíssimo vocês levarem um golpe de encontro com isso daí, que você está jogando o seu corpo junto, você está indo de encontro com uma mão do seu adversário, então você precisa fechar todas as brechas. E quando é fechar as brechas, o que é que eu estou falando? Você vai deixar a mão, se você vai jogar o overhand com a sua mão de trás, então a mão da frente tem que estar bem lá na sua cabeça, o ombro sempre tensionado, e você vai jogar esse overhand aqui, quando você for jogar esse overhand não é assim, ó, tá vendo? Exposto aqui da forma que você tá, não. Você vai jogar com o ombro alto, e o overhand, a ideia do overhand é ele vir de cima para baixo. O overhand, ele é um golpe que vem de cima para baixo. Então o seu cotovelo vai apontar para cima, do jeito que está aqui, tá vendo? Você está apontando o seu cotovelo para cima, ele está vindo de cima para baixo. A ideia do overhand é essa, porque o gancho, o cruzado, você joga ele aqui, né? Cotovelo e ombro na mesma altura. O overhand não, ele faz esse movimento aqui, você está aqui, esse é o cruzado, o overhand ele vem assim, só que lógico com um ângulo muito maior, muito mais aberto. Você tem que tomar cuidado para não abrir demais, para não levar um golpe aqui de encontro. E aí uma outra coisa muito importante na hora de jogar overhand é aonde você vai ficar na hora de executar esse golpe. Se você jogar esse golpe aqui parado, tem pessoas que acabam jogando o golpe assim, sem fazer aquela movimentação, você pode levar um golpe desse lado aqui de encontro do seu adversário. Então você precisa dar um passo e movimentar a sua cabeça para entrar. Esse é um golpe que você precisa entrar para dentro do adversário e colocar o peso na sua perna da frente. Quando você for executar ele, você vai dar o passo para frente e você vai estabilizar a sua posição aqui e o peso do seu corpo vai ficar majoritariamente na sua perna da frente, para você entrar com o peso do seu corpo com o seu braço, para você meter essa sua mão dura no seu adversário. O overhand ele é um golpe muito pesado, é um golpe que vai com tudo e você vai utilizar todo o movimento de ângulo do seu corpo e o peso a mais do seu corpo. Então ele por isso que é muitas vezes um golpe fulminante. Você vê muitos nocautes com overhand porque ele é um golpe fulminante mesmo. Só que você tem que tomar cuidado para você não acabar levando o outro lado da moeda. E quando eu digo o outro lado da moeda, você tem muitas coisas aqui que o adversário pode fazer. Por exemplo, uma coisa muito perigosa aqui é você tentar meter esse overhand e o adversário vir com o joelho. Você está indo de encontro para a perna dele, principalmente aqui, se ele for canhoto, não. Mas se ele for destro, você está indo para a perna forte do seu adversário e ele jogando um joelho aqui, se defendendo em cima e metendo o joelho, ele pode te derrubar. Eu gosto muito de jogar overhand não com o adversário parado, mas sim quando ele mete um golpe. E o golpe que eu gosto de fazer isso é com o jab. Quando o meu adversário mete o jab, ele está executando um golpe, dificilmente ele vai conseguir colocar um outro golpe. Então eu jogo esse meu golpe, o meu overhand, no momento que o meu adversário joga o golpe. Se ele jogar o jab dele sem fazer aquilo que eu falo para vocês fazerem, jogar com o ombro alto, tensionado, cabeça encostada ali no seu ombro, para você se proteger, e ele não fizer esses movimentos, jogar aqui com o ombro relaxado, ele vai levar esse overhand em cheio. E aí você pode acabar sendo fulminante contra o seu adversário. E aí você vai jogar a sua cabeça para lá, enquanto o seu adversário mete essa mão. Você vai sair e o golpe do adversário vai passar entre o seu ombro e a sua cabeça, e a sua mão vai chegar no seu adversário, enquanto a sua cabeça está aqui desse lado, e aí você aqui nesse momento não está correndo muito risco de levar um golpe, porque o seu adversário já está executando um jab. Fica muito difícil ele tá executando um jab e depois querer meter um joelho ao mesmo tempo. Ele tem que fazer um equilíbrio de peso aí. Ele vai jogar o jab e no momento que ele joga o jab, você entra com o overhand. Ele tá executando o jab, a sua cabeça vai vir para cá, você dá o passo
e deixa a sua mão na cabeça do seu adversário. E eu prefiro jogar assim do que jogar com o adversário parado, eu tô aqui e aí eu vou jogar e ele executa um golpe em cima de mim. Então, para não dar essa oportunidade, eu jogo o golpe junto quando ele manda o jab. Mas você pode mandar, por exemplo, quando ele manda outro golpe, com a mão de trás. Com a mão de trás, se ele joga, você aí tem que ter a sincronia de jogar sua cabeça por baixo da mão dele, dependendo de qual golpe ele está jogando. Se ele está jogando um cruzado, você vai passar por baixo da mão dele e meter o seu overhand. Se ele está jogando um direto, aí você só vai passar, deixar a sua mão e meter a sua mão no seu adversário. Eu gosto de jogar em cima desse jab, porque aí ele está se abrindo, ele está se expondo aqui. Aí é uma questão de você fazer uma leitura da luta no momento. Na hora que o cara mete essa mão, ele abaixa um pouco essa daqui, aí se você conseguir identificar isso, você mete esse overhand junto com a mão de trás dele. Mas aí é uma questão de fazer uma leitura e também o que você mais se sente bem na hora para executar o golpe. Geralmente você joga aqui, estabilizado de posição. Agora no overhand não. Diferente do cruzado, onde você mete o cruzado estabilizado, o overhand você vai jogar o seu corpo para frente. Então aqui, ó, dei o passo, joguei. Voltei. Esse é um golpe perigoso também por uma outra coisa. Se você erra o overhand, como qualquer outro golpe da mão de trás, você tem um retardo no retorno e você fica sujeito ao contragolpe. Então tem que tomar muito cuidado para você não errar a distância e jogar esse golpe na distância errada, falhar o golpe e aí você vai ficar completamente à mercê do seu adversário te contragolpear. Então não pode errar esse golpe. Esse golpe tem muita força e golpes de potência com a mão de trás, de potência, e esse aqui em específico, ele é muito forte, só que ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele também torna você mais lento no retorno. Então você não pode errar o golpe. Se você errar o golpe, você vai levar um contragolpe em cima. Não existe overhand com a sua mão da frente. Entretanto, tem uma outra coisa que você pode fazer aqui, que eu também faço, que meu treinador passou para mim, que é o quê? Você não joga, não existe overhand assim com a mão na frente, porque é um golpe que não vai ter potência, o overhand é um golpe de potência, enfim. Só que você também pode fazer isso daqui. Eu tô aqui, tô na média para longa, que é o que eu quero, e eu vou dar esse passo com a perna de trás e essa minha mão vai ficar lá no rosto do meu adversário. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia para lá, cabeça e tudo, só que para esse lado. Eu vou dar esse passo, vou deixar a minha mão no meu adversário, lembrando, o overhand é de cima para baixo, então eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Dei o passo. E aí eu torno a minha mão da frente um golpe de potência também, lógico, eu mudei a base, então ela se tornou a mão de trás, e eu fiz o overhand que era com a mão da frente, virou a mão de trás, etc, 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 mas vocês entenderam. Então, a gente está aqui, eu dou o meu jab, beleza, sei a distância. E aí aqui nesse caso eu também só gosto de mandar quando o meu adversário manda um golpe, principalmente quando ele manda um jab. Por quê? Ele vai mandar o jab, eu já vou sair para lá, ele está querendo mandar o jab no meu rosto. Quando ele for executar esse golpe, quando eu vejo que a mão dele vai sair, eu dou o passo e deixo a minha mão lá. O golpe dele fica aqui, o golpe dele está vindo para cá, eu já saí do raio de ação dele. E aí, uma outra coisa, quando ele está executando o golpe, ele tem que parar. E é o que eu quero. Ele parou, eu executo o meu. Porque se eu estou aqui, o que pode muito acontecer, já aconteceu comigo também, é na hora de executar o golpe, de fazer esse movimento, se o cara está aqui, ele faz o quê? Ele dá um passo para trás. Então eu vou querer executar, ele tá ali, receoso, tenso pelo que eu vou querer fazer, e eu faço isso, e muitas vezes ele sai e eu fico no vazio. Então eu gosto de jogar quando o adversário joga o golpe. E aí é muito simples isso daqui. Você está aqui, você dá o passo, e aí você vai deixar a sua mão lá no seu adversário, cabeça para cá. Então a gente vai fazer por etapas, ok? Estou aqui, vou fazer isso. Ó. Primeiro o meu passo, mas o passo e o golpe são juntos. Mas eu vou dar o passo primeiro para vocês entenderem. O passo veio para a lateral. A minha mão vai ficar aqui, ó, vai vir nesse movimento aqui, ó. Tá vendo? E aqui é um golpe com menos força do que aquele outro, mas ainda assim é um golpe de potência porque ele tem aquilo de jogar o seu corpo em cima do seu adversário, que é o que a gente está fazendo agora. Então eu estou aqui, dei o passo e a minha mão já começou a sair junto, ó. Beleza? De cima para baixo. Comecei a sair a minha mão de cima para baixo e aí
executo o golpe no meu adversário. E aí você tem os dois lados para executar golpe de potência. Com a mão de trás, eu estou aqui no meu adversário, mandei, pum, beleza. Com a mão da frente, eu dou aquele passinho com a perna de trás para a lateral do meu adversário, cabeça para o lado e jogo o golpe. Pau! E aí você consegue executar dos dois lados. É muito importante você colocar o peso na perna da frente, porque o peso na perna da frente consegue estabilizar melhor essa posição para você mandar um golpe com muito mais potência. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de comentar aqui, de compartilhar para pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, porque isso ajuda a crescer o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo.